Boa noite, meus amados irmãos, aqui nesta noite, hoje, para entrevistar o nosso pastor-presidente Edson Souza e a nossa pastora vice-presidente do Ministério Amanhecer com Cristo, Shirley Helena. Vamos falar de assuntos importantes, como surgiu o Ministério Amanhecer com Cristo aqui no estado de São Paulo. Meu pastor, a paz de Deus. A paz de Deus, irmão Davi. A paz de Deus, minha pastora. Paz de Deus, Davi. Olha, vou começar com o pastor Edson. A primeira pergunta: como surgiu o Ministério Amanhecer com Cristo? O Ministério Amanhecer com Cristo é uma bênção, fruto de oração. Esse ministério veio através do meu bispo, pastor Luiz Souza, e nos confiou aqui no estado de São Paulo, a capital, para que nós pudéssemos aqui inaugurar esta obra, o qual nós temos visto aqui ajudar tantas pessoas, né? Foi a misericórdia de Deus na nossa vida, e eu digo que é uma chamada do Senhor para conosco. Amém. Pastora Shirley Helena, uma pergunta que não quer deixar de ser colocada aqui para a senhora é: qual foi o maior desafio que a senhora se deparou assim, junto ao pastor Edson, aqui no Ministério Amanhecer com Cristo? Primeiramente nós começamos lá em nossa casa, né? E aí convidamos os amigos, os vizinhos para vir cultuar conosco, e depois nós resolvemos abrir a igreja, né? Achamos que já era o tempo de estar abrindo a igreja e fomos para cima, fomos alugar um salão, né? Para estar reunindo essas pessoas, para acomodar essas pessoas melhor na igreja, né? Pastora Shirley Helena, o que o ministério representa para a senhora, para vocês como casal, aqui no estado de São Paulo, principalmente aqui na Zona Norte? Para mim, apresenta uma dádiva de Deus. É um chamado muito grande, a qual Deus tem colocado em nossas vidas, né? Para que nós viéssemos cuidar de vidas a qual tanto precisa, né? De ouvir a palavra, de receber um abraço, né? Quantas são as pessoas que entram por essas portas, tristes, angustiadas, precisando somente de um abraço e de uma palavra amiga. Amém. Pastor Edson, qual foi o maior desafio que o pastor encontrou para levantar o Ministério Amanhecer com Cristo hoje, tendo em vista grande público, né, que vem buscar o Senhor todas as terças, quinta e domingo, isso na sede, e aos decorrer das outras semanas no ministério lá em cima do Carambé. Qual foi o maior desafio que o senhor encontrou, a sua maior dificuldade à frente do ministério? Olha, Davi, nós tínhamos um ministério grande, e no entanto, quando o Senhor falava conosco, achávamos que não estávamos preparados para isso. Estávamos sendo bem apacentados, cuidados, e o Senhor Deus então nos disse a proposta aqui na Zona Norte de São Paulo, aqui precisamente já na Brasília, que devíamos trabalhar aqui, cuidar de pessoas. Nós olhamos para a nossa condição financeira e vimos que era dificultoso, até porque há muitas pessoas trabalhando para Jesus nessa região, mas porém vimos as dificuldades espiritual e também nas áreas material e outros segmentos da vida, dificuldades. Nós também vimos as nossas condições e orando ao Senhor, Ele então disse para nós: apresenta-se a fazer. E naquele momento eu olhei e disse: olha, como? Porque
a nossa igreja ela não tinha condição nenhuma financeira de nos ajudar com menos uma cadeira. Nós falamos com pessoas e alguns disseram, vamos ver. Porém, nós vimos aí que, como aconteceria isso? Foi quando a pastora está dizendo através da oração, em nossa casa, no momento que estava nós dois só, eu então me preocupei com a fé da minha esposa, também com a forma dela ser cuidada também espiritual, porque então um cuidava do outro. E aquele dia, então, a gente começou a chorar, a falar com Deus como seria da nossa vida espiritual e das pessoas que o Senhor disse que ganharíamos para Ele. Então eu via a felicidade da minha esposa, mas no entanto eu via suas lágrimas por amor às almas. Então eu falei com o Senhor o que vai ser. Ele disse: pegue na mão dela e diga que o culto por aqui na casa de vocês se encerra, porque eu estou preparando para vocês algo. É um começo dolorido, árduo, mas eu estou com vocês. E então nós oramos ao Senhor e saímos pela rua do nosso Pai. Quando então o nosso Deus falou em nosso coração, quando passávamos em frente a um salão pequeno, que pode acomodar em torno de 30, 40 pessoas, muito bem apertadinho, mas o Senhor Deus disse aqui. Foi aí então que nós pensamos o que fazer agora. Eu procurei o proprietário, deixou de estar mudando, ele disse: estou. E eu disse: Senhor, ele disse aqui. E nós não tínhamos sentado. Então eu disse: eu fico no salão. E dei 3 dias para dar o dinheiro para ele. E era fora de pagamento. E nós fomos orando ao Senhor. Porém, o nosso Deus, ele foi misericordioso e olhou para mim, porque eu disse: eu não quero passar vergonha. Então você não tinha nem um centavo no bolso e já tinha dado uma data para pagar. Então nós tivemos essa dificuldade porque não tínhamos a quem pedir, nem o nosso bispo geral e nem nós mesmos a família. Foi quando Deus moveu as águas. E no dia que nós dissemos vamos pagar, Deus então proveu o meio e vimos que a sua misericórdia, Ele nos livrou da vergonha, Ele nos livrou da humilhação. Então eu acredito que foi um período difícil e sinistro, e como eu sou um homem que não gosto de estar devendo para ninguém, então dificuldade foi essa, de começar pela fé, ser centavo no bolso, mas também a gratidão maior de ver Deus aparecer. Aí vale a pena ressaltar também algo, né? Que era 9h30 da noite, 9h40 da noite, quando nós fomos pagar o aluguel, né? Quando veio a condição para nós pagarmos esse aluguel. Isso vocês sempre juntos? Sempre junto em busca o resultado. Sempre junto em oração. Nós fomos buscar um monte, né, amor? Nós fomos no monte orar. E nós começamos a colocar a nossa mão em direção em todos esses cantos aqui da Zona Norte, né, apresentando para Deus que eles viessem ter um novo amanhecer com Cristo na vida deles. E ali tudo começou a surgir, né, amor? Pastora, como a senhora enxerga e vê o crescimento da juventude aqui na igreja? Né? A senhora observa que a juventude vem crescendo rapidamente no dia a dia aqui na igreja. Quero que a senhora fale para as pessoas como a senhora enxerga o crescimento da juventude. Aproveite e faça aí um convite a quem está nos ouvindo agora, que vem aqui na igreja. Eu vejo com uma imensa alegria, né? Quando eu vejo assim os jovens chegando e cada vez mais vindo mais, né, para fazer parte desse grupo, eu me sinto muito feliz. É uma alegria tão grande que não tem explicação, não tem como explicar. É você viver, aleluia, glória a Deus, né? Porque as coisas com Deus não é você olhar, é você viver, né? E cada dia nós estamos vivendo mais experiência com o Senhor. A gente tem
bebida, da destruição. Então nós temos clamado muito ao Senhor a isso. E nós estamos vendo, né, que cada vez mais está chegando jovens. Eu convido você aí, jovem, vem fazer parte da Amanhecer com Cristo também. Nossos jovens aqui da Amanhecer com Cristo estão de braços abertos para te receber. Venha fazer parte da Amanhecer com Cristo. Gente, a alegria dela contagia a gente, né, pastor? Eu imagino o dia a dia de vocês, deve ser bacana demais. A pergunta aqui, pastor Edson, que as pessoas estão assim, calorosas, querem saber, do sentimento da nossa pastora, essa paixão dela com o grupo, e como surgiu o grupo Pérolas do Amanhecer com Cristo. Todas somos como pérolas, e nós somos umas pérolas preciosas, né? E eu quero dizer assim, que eu tenho amor por cada uma das minhas pérolazinhas. E assim, eu amo muito elas. Eu falo para elas que elas são a menina dos olhos de Deus. Davi, essas pérolas, essas irmãs, eu digo para a pastora assim: pastora, o que é isso? É um amor, é um carinho pelas nossas irmãs e das irmãs que estão com ela também. São pérolas realmente preciosas para Deus e para a nossa pastora. Pastora, qual a música, assim, o louvor que mais toca, mais a senhora assim, se sente que representa o grupo Pérolas? Aquele louvor da Igreja de Jesus, né? Que fala: como pérolas escondidas no mar. Nossa pastora canta. Glória! Pastor, há um ano atrás, eu me recordo que éramos em 20 pessoas, né? Eram em 20 pessoas. Hoje o Ministério conta com mais de 50 pessoas, 60, 70 pessoas. Eu quero que o senhor descreva. Qual o segredo? É muita oração, muito jejum, é promessa de Deus. Como o senhor enxerga o crescimento do ministério aqui na Zona Norte? Glória a Deus. A nossa preocupação é ganhar mais. E eu sempre digo que ninguém virá se o Senhor não mandar. Então nós temos essa opinião no nosso coração, que tudo é vontade de Deus. Os que vêm e os que até se dispõem. Nós nunca queremos que alguém se vá, mas que alguém está conosco. Então, eu olho com muito amor para esta obra, para este lugar, porque a nossa preocupação é aquela preocupação com o nosso Deus. É que todos venham ao conhecimento da verdade, que nenhuma alma venha se perder. E nós então olhamos para essa localidade e vemos a necessidade de essas pessoas entenderem que Deus quer abraçá-las, que Deus quer salvar. Então, já tem passado conosco inúmeras pessoas, recebido a oração, decidido cooperar conosco, e nós estamos aí nessa caminhada, não podemos parar. Queremos ver as nossas cadeiras sendo ocupadas por jovens, por pessoas de idade, por crianças. São almas. Então eu me coloco aqui como aquele pastor que sentiu a dor como uma mulher que está para dar a luz a filhos. A dor foi tão tanta, com vontade de ver a salvação, que ele disse: Senhor, dá-me almas, senão eu morrerei. Então a nossa preocupação é essa, de ver vidas se rendendo ao Senhor, sendo libertas, transformadas. É uma alegria quando a gente vê alguém chegar e dizer para a gente: obrigado, eu agora estou de pé. Eu estava afastado, eu estava andando aí de uma forma errada, eu não estava enxergando. E agora eu tenho uma nova direção, recebi uma nova direção de Deus. Eu tenho uma esperança animada a vida. É isso que nos motiva, é isso que nos leva a colocar
colocar diante do Senhor e dizer não somente muito obrigado, mas dizer na linguagem bíblica: graças te dou, meu Deus, porque salvou a mim e tem salvado a outros aqui também. Pastora Shirley, pastor, muito bem colocado as palavras muito bonitas. Pastora Shirley, qual mensagem a senhora deixaria para quem está nos assistindo agora? Convido você que está aí do outro lado a vir participar da Igreja Amanhecer com Cristo, uma igreja com propósitos. Venha você também fazer parte do Amanhecer com Cristo. Você é o nosso convidado. Pastor Edson, uma mensagem que o senhor deixa para quem está nos ouvindo agora. Eu penso agora, Davi, como aquele convite que Jesus diz que aquele homem fez. Era uma núpcia, e ele então mandou chamar seus amigos, e eles rejeitavam, achavam que tinham outras coisas para fazer. Mas quando não vieram, aquele dono da casa chegou e disse: vai aí aos balados, às ruas, e traga todas as pessoas que tiverem por aí. Traga aqui para minha casa, traga para a grande festa, traga para o banquete. E aí os seus filhos, seus servos foram e trouxeram cegos, aleijados, pessoas com grandes dificuldades. E aí então, quando trouxeram aquelas pessoas, eles assentavam à mesa. Ele perguntou: todos aí? Ele disse assim: sim, trouxemos todos esses aqui com dificuldades, trouxemos todas essas pessoas com anseios por respostas, famintos de alimento espiritual, de alimento físico, trouxemos todas elas. E ele disse: como está a casa? Ele disse: está cheia, mas ainda há lugar. Então, a casa de Deus é assim, é buscar pessoas para serem curadas pelo Senhor Jesus. Então, nós estamos felizes e dizemos a essas pessoas que estão aí: há lugar na casa de Deus para você. Talvez você é alguém que serviu a Deus e parou. O Senhor está dizendo: vem para a minha presença. O Senhor está dizendo para outras pessoas: eu te amo, tem jeito para você. Você não é excluído, você não é uma pessoa qualquer. Alguém te abandonou, alguém te decepcionou e tirou você do caminho, certo? O Senhor está dizendo: eu te dou luz, te dou esperança. Vem para a minha presença. Então nós, da Amanhecer com Cristo, nós somos aquilo que diz a expressão da própria Amanhecer com Cristo: uma nova vida com Deus. É isso que nós queremos viver, uma nova vida com Deus, de fé, esperança e comunhão. E a nossa esperança é que daqui a pouco, pastor Chico, que o Senhor Jesus envie o seu anjo, o arcanjo, e ele toque a trombeta, e nós possamos ver aqueles que um dia partiram de servir o Senhor ressuscitar. E nós também temos o prazer de ver esse corpo nosso ser transformado e estamos para sempre na glória com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Amém. Agradecemos a cada um de vocês. Um abraço.